Por muito tempo eu interpretei errado o versículo que fala: "Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança." Eu achava que deveria me concentrar nas coisas boas que iriam acontecer, deveria me concentrar no fato de que amanhã seria um dia melhor e que o meu milagre iria chegar. Eu achava que essas coisas eram o que me dava esperança. Eu estava enganada. Há exatamente 1 ano atrás eu fiquei doente. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Foram quase 4 meses para me recuperar totalmente e no início, 2 semanas completamente de cama. Foram várias idas à emergência. Perdi 7 quilos nessas 2 semanas e eu não conseguia nem me levantar. Eu só sentia muitas dores, náusea e uma fraqueza sem limites. Tive que ficar no soro todas as vezes que eu fui para o hospital e em 2 dessas vezes tive que tomar morfina. E quando saía de lá, levava para casa um remédio fortíssimo para controlar a dor e eu simplesmente apagava quando tomava. Foi uma fase da minha vida que posso te afirmar que um dia eu já tive certeza que a morte estava perto. Pensar nos meus filhos pequenos, no meu esposo, nos meus pais, família e amigos, pensar nos meus sonhos e planos era ainda mais torturante para mim. Desde o primeiro dia, eu tinha certeza que o amanhã seria melhor, que eu acordaria melhor e sem dores e que tudo voltaria ao normal. Mas o amanhã chegava e nada mudava. Eram só dores e mais dores. Eu fui me afundando em desespero pelo fato do amanhã mais tranquilo não chegar na velocidade que eu queria e comecei a enfraquecer a minha alma. Enfraquecer a minha mente, as minhas emoções. Comecei a me afundar na certeza que aquilo nunca ia passar, que eu tinha algo muito mais sério do que eu imaginava ou do que os médicos me falavam. Era uma luta muito grande dentro de mim entre a certeza da dor e a incerteza do amanhã. Além do corpo doendo, a minha alma também estava machucada, sem esperança, e eu me entreguei aos pensamentos negativos, o que tornou a minha fase ainda mais difícil. Eu só queria me levantar e voltar à minha vida normal, mas esse amanhã não chegava. Eu comecei a tentar de tudo para não ter mais aqueles pensamentos, mas eu não estava conseguindo controlá-los. Ouvia mensagens e mais mensagens sobre cura, milagre, alívio, transformação, mas nada daquilo transformava o que eu estava sentindo. Eu cantava músicas que também falavam sobre milagre, do Deus e do impossível, mas nada daquilo me ajudava. Um dia, do nada, veio na minha mente aquele versículo que falei no começo do vídeo, e só naquele dia, com mais de 30 anos seguindo o Evangelho de Cristo e conhecendo a palavra, foi que os meus olhos foram abertos para entendê-lo. Deus sabia que eu ia precisar interpretá-lo da forma correta naquele dia, naquela hora, naquela dor. Eu me perguntava como posso trazer à memória uma coisa que ainda não aconteceu. Trazer à memória significa me lembrar de algo. E como eu iria me lembrar de algo que ainda não havia acontecido? Ali mesmo na minha cama me foi revelado o que eu precisava entender naquela fase, mesmo já tendo lido este versículo centenas de vezes. É impossível para mim saber o que vai acontecer daqui a 1 segundo da minha vida, mas é completamente possível me lembrar, naqueles 35 anos de vida, do que eu tinha, de quantos livramentos, milagres, cura, transformação e providência que eu vi na minha vida e na minha família. Aquilo sim era trazer à memória. Era eu me lembrar de quando minha mãe ficou bem doente quando eu ainda era uma criança, mas Deus a curou. Era lembrar dos acidentes de carro que meu pai sofreu e o carro ia para o ferro velho, mas ele saía sem nenhum arranhão. Era me lembrar do livramento que Deus me deu nas minhas 2 gestações de risco. Era me lembrar de grandes coisas, de pequenas coisas que passei na minha vida, mas que em todas elas eu pude ver a poderosa mão do Senhor agindo. Era me lembrar que durante 35 anos da minha vida Deus havia me protegido e Ele continuava comigo. Naquele momento tudo, absolutamente tudo mudou. A dor continuava ali, mas eu havia mudado. Meu foco havia mudado. Eu não sabia quando eu estaria novamente sem dor, mas eu sabia de tudo que Deus já havia feito por mim e que Ele não havia mudado e a vontade dEle prevaleceria. Não mudou o cenário, eu continuava de cama, fraca, com dores, mas eu comecei a trazer à minha memória
tantos milagres e livramentos que eu tenho o privilégio de carregar na minha história. Aquilo foi fortalecendo mais e mais a minha fé, não na certeza de um amanhã sem dor, mas na certeza de um passado repleto da bondade e da fidelidade do Senhor. Um passado sem dores, sem desafios ou tristezas? Não, mas um passado que eu podia olhar para trás e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Tudo mudou a partir daquele momento. Eu conseguia sorrir novamente, eu conseguia me alegrar mesmo em meio à dor. Quando eu me lembrava de tanta coisa que eu já havia passado e que em todas elas o Senhor estava bem pertinho de mim, eu chorei muito depois disso. Mas não mais somente por causa da dor ou por causa da incerteza que me fazia chorar antes, mas da certeza de que eu tinha um Deus que nunca havia me desamparado e que jamais me desampararia em nenhuma dificuldade da minha vida. Ele estaria comigo me ajudando em todas as áreas e em todas as fases, mesmo em meio à dor. Talvez você esteja se perguntando o mesmo que Davi se perguntou no livro de Salmos e que eu também me perguntei um ano atrás. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O que você está precisando trazer à memória hoje? Eu não sei qual área da sua vida que você está se abatendo, mas sei que Deus sabe e que Ele está disposto a ajudá-la. Tenho certeza que mesmo em meio às dificuldades da sua vida, assim como eu, você também tem muitas histórias de milagre e vitórias para contar. Traga essas histórias à sua memória ainda hoje. Ele é fiel.